Irmãos, hoje eu vou mandar você abrir um livro que talvez você nunca leu e nem sabe o que está na Bíblia. Ruth. Abra aí o livro de Ruth. O livro da irmã Ruth. Mas era a irmã Ruth é da Bíblia, viu? Mas era aí, a famosa irmã hoje vai ser Ruth. Vamos lá. Deixa assim. Vamos lá, irmãos. Vamos conhecer a história da irmã Ruth. Vamos lá? Vamos falar um pouco hoje sobre a história desse livro, que é muito pouco visitado, muito pouco lido. E eu tenho me desafiado, eu quero me desafiar para esses livros. E por que esses livros são pouco visitados? Eu quero ser sincero com você. Por que muitos correm? Porque são livros difíceis de interpretação mesmo. São livros difíceis, a história, porque são livros históricos, e esses livros históricos é um pouco mais difícil de se pregar, mas eles são bíblicos, está na Bíblia, é inspirado e é para nós, então ele tem que ser ensinado e pregado. Vamos lá, vamos conhecer um pouco sobre a história do livro de Ruth. Inclusive foi o tema do estudo do seminário, os irmãos sabem, eu faço seminário teológico MITS, que é o Seminário Teológico Internacional da Igreja Presbiteriana do Brasil, e esse foi o tema da segunda. Vamos lá. Livro de Ruth, capítulo de número 1, versículo 1. Vamos lá? Nos dias em que julgavam os juízes, nos dias em que, irmãos, vamos ler, que julgavam o quem? Os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Vocês estão lembrados, né, de Noemi? Vocês já ouviram falar de Noemi na Bíblia. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, Efrateus, de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth. Ruth é moabita, viu, irmãos? E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos quem? Os filhos de Noemi, Malom e Quilion. Ficando assim a mulher desamparada de seus filhos e do seu marido. Só até aí. Vamos orar. Senhor, graças te damos por essa palavra. Por favor, ilumine a sua igreja, abençoe a sua igreja, edifique a sua igreja, traga luz às vidas, aos corações, às mentes, ao texto. Por favor, faz-nos entender a sua vontade, para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Que história, não é, irmãos? No dia em que julgava os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe. Inicialmente, irmãos, eu peço aos irmãos que esqueçam que aqui tem água e que ali tem um banheiro, até que acabe a mensagem, por reverência à palavra do Senhor. Veja, inicialmente nós temos aqui 4 pontos iniciais importantíssimos para analisarmos juntos. Observe bem. Você leu aí uma história que parece um pouco confusa. Ruth, né? Talvez seja a primeira vez que você esteja ouvindo sobre a história de Ruth e de Noemi na Bíblia. Mas é uma história assim que começa meio confusa, mas no final ela acaba bem. E aqui nós estamos vendo Ruth e o seu esposo e os seus filhos partir para outra terra, para Moabe. E habitaram lá. E de repente você observou aí que morreu o marido, e morreu os 3 maridos. O marido de Noemi, e o marido de Orfa e de Ruth, que eram os filhos de Noemi. Ficou as 3 mulheres sem marido. Observe isso. Que cena, né? Você sai de uma terra
Uma terra que você observou aí no primeiro versículo, né? O que é que estava tendo na terra lá? Foi o que estava tendo na terra? Nos dias em que julgavam os juízes, houve o quê? Fome. Estava havendo fome na terra. Eles aí, olha, fome. Taparam o gato e foram para Moabe. Mas será que essa era a vontade de Deus, que eles fossem para Moabe? Será que isso aqui estava dentro da vontade de Deus? Eles correr, se afastarem do lugar santo? Veja, irmãos, eu não sei se vai dar para acabar, mas nós vamos pregar o livro todo mesmo. Onde parar, nós continuaremos. A história de Ruth. Inicialmente, nós temos aqui 4 pontos iniciais, importantíssimos para analisarmos. O primeiro que vemos aqui é tempos de crise. É ou não é? Fome. Tempos de crise. Mas o que é que estamos vendo mais aqui, junto com o tempo de crise? Distanciamento de Deus. Primeiro ponto que nós estamos vendo aqui no versículo 1, de início ao 2, é um tempo de crise e um tempo de distanciamento de Deus. O que é que eles fizeram quando teve fome? Partiram para onde? Moabe. O segundo ponto que nós vemos aqui é buscando refúgio e socorro longe de Deus. Observe esses pontos, que é dentro desses 4 pontos que nós vamos prosseguir a mensagem. O primeiro, tempo de crise e tempo de distanciamento de Deus. O segundo, buscando refúgio, socorro longe de Deus. E o terceiro é, o distanciamento de Deus sempre tem o seu preço. O distanciamento de Deus sempre tem o seu preço. E o quarto é, Deus sempre corrige o seu povo para o seu próprio bem. Então vamos lá, vamos estudar a história do livro de Ruth. Vamos apreciar toda a beleza desse livro em profundidade. E aprender muito e ser edificado por Deus por intermédio desse livro tão pouco visitado. Então vamos começar com o primeiro ponto, tempos de crise. Vamos lá. Nos dias em que julgava os juízes, houve fome na terra. Até aí só. Nos dias que julgavam os juízes, houve fome. Veja, irmãos, a Bíblia nos diz que havia juízes julgando nesse tempo de crise. Israel, mais uma vez, está passando por um tempo de crise. Parece que crise é o que não faltava em Israel. E principalmente, se vocês depois pararem para ler o livro de Juízes. Aí você vai ver crise por cima de crise. Mas bom, enfim, Israel está passando por mais um tempo de crise. Mas, irmãos, o que é que nós devemos fazer aqui? Sempre tem um porquê. Por que que Israel está passando por um tempo de crise? O que houve? O que está acontecendo por trás dessa crise? Por que essa crise está vindo a Israel? Por que motivo? Porque Israel, o povo de Deus, está passando fome. Você não vê na história Deus fazendo isso, se não for para provar o povo em tempo curto, ou quando o povo se rebela. Deus sempre cuidou do seu povo, cuidava tanto que pela manhã, quando a comida não podia vir da terra, que não estava na terra prometida para plantar, de onde vinha? Do céu. O maná caía do céu. Ele só levantava para pegar uma vasilha, encher a vasilha e fazer pão, bolo, mingau, sopa, seja lá o que fizesse com aquele maná. O ponto é, Deus alimentou o seu povo e alimentava de uma forma divina. É ou não é? Imagine se acordar e ver pão caindo do céu. Era assim que eles viviam. Israel vivia assim, por cima de milagre, por cima de milagre. Mas aí agora, irmãos, a Bíblia diz que nos dias que julgavam os juízes, houve fome em Israel. Como descobrimos isso aqui, irmãos? Precisamos descobrir o contexto desse livro de Ruth. Será que temos alguma pista aqui no livro? Em que contexto esse livro foi escrito? Porque uma vez que nós entendemos o contexto que esse livro foi escrito, vai facilitar muito mais a entender o pano de fundo, ou melhor, como costuma dizer, aprendi com o livro
né, do próprio Antigo Testamento, me falhou a memória aqui agora, profeta Obadias. Aprendi com o livro do profeta Obadias que sempre tem uma história por trás da história. Então, qual é a história por trás da história do livro de Ruth? Vamos ler de novo para ver se encontramos alguma pista aqui no próprio livro que nos leve ao contexto desse livro. Leia de novo no versículo 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Até aí. Irmãos, perceba. O contexto aqui é o próprio livro anterior. Qual é o nome que está aí? Juízes. No dia em que houve fome, aonde? Nos dias em que julgava os juízes. Volta aí sua página aí para ver qual é o nome do livro que vai estar antes desse. Qual é o nome? O quê? Juízes. Juízes é o pano de fundo de Ruth, irmãos. Perceba, às vezes nós não percebemos lendo, né? Mas o próprio livro está explicando para nós qual é o contexto da história por trás do livro de Ruth. No dia que julgava os juízes. Os juízes vêm antes. Essa fome enviada pelo próprio Deus, como forma de juízo para o povo que se afastou do Senhor e dos seus mandamentos. Aí você vai entender agora o livro de Ruth completamente, ou melhor, você vai entender a fome. Pelo menos a fome você vai entender agora. Por que o povo está passando fome? Quem vai explicar isso para nós? O contexto. O livro de Juízes vai explicar o livro de Ruth. Vai explicar para mim e para você por que esse povo está com fome e por que Elimeleque está partindo para Moabe. Agora, irmãos, rapidinho, daqui a pouco nós vamos para o contexto, mas precisamos lembrar primeiro que nessa fome aqui que você está vendo, está se cumprindo também o que o Senhor prometeu dentro do pacto. Irmãos, o pacto do Senhor é algo muito importante a nós entender, você não pode esquecer isso. E eu quero, desde já aos irmãos, recomendar à igreja que, por favor, para entender mais sobre o pacto, que é muito importante para nós que somos reformados, leia o livro Cristo dos Pactos. Você não vai precisar nem comprar. Por quê? Porque está no meio daqueles que eu enviei para a igreja. Cristo dos Pactos é um dos mais recomendados entre os irmãos, teólogos, filósofos. A igreja é um dos mais tremendos entre os teólogos indicado. Está lá com você, está no seu telefone. Cristo dos Pactos. Leia esse livro para entender melhor os pactos da graça, o primeiro pacto, o segundo pacto, terceiro, quarto, quinto e sexto, que é o de Cristo. Nós precisamos entender isso. Então isso aqui está se cumprindo as promessas do pacto. Deus fez um pacto com o seu povo. E qual era o pacto? Se eles andassem conforme os mandamentos do Senhor, obedecessem os seus preceitos e a sua lei, o Senhor abençoaria esse povo com toda sorte de bênção. Isso está dentro do pacto do Senhor. Isso é para nós, isso é para o povo de Deus. Mas que se também eles se desviassem do Senhor, dos seus mandamentos, dos seus preceitos, da sua lei, Deus enviaria o seu juízo como forma de correção, para que esse povo voltasse o coração para Ele novamente. Isso também está dentro do pacto. Está dentro do pacto a promessa das bênçãos sem medidas, e também está dentro do pacto a promessa de juízo para a correção. Aqui está se cumprindo uma das, mas não a das bênçãos sem medida, a da correção. Essa fome que veio até Israel não é a fome do acaso. Ah, por acaso faltou comida? Não. É a mão de Deus por trás, retendo de Israel aquilo que satisfaz ao seu paladar o alimento. Como forma de juízo, Deus está fazendo isso. No pacto, irmãos, tem promessas de bênçãos, mas também tem promessas de juízos. E essas promessas de juízo seria se o povo se afastasse dos seus mandamentos. Lembrem disso. Quando vocês lerem Cristo dos Pactos, vocês vão entender melhor. Já preguei sobre isso aqui. Falo todos os dias no início do culto, que o chamado é pactual, mas é melhor que vocês leiam o livro Cristo dos Pactos, que dificilmente eu vou conseguir pregar esse livro todo aqui. Então leia esse livro.
Porque o pacto, irmãos, quando você entende o pacto, você entende o plano de Deus. Por que Deus agiu assim? Por que Deus deixou de agir? Isso está tudo dentro do pacto. Por que Deus enviou fome? O povo quebrou o pacto. O povo não obedeceu a palavra de Deus. Então, se existe promessa para a bênção, existe também para a maldição. Deus está aqui lembrando do pacto. Ele é fiel a si mesmo e a sua promessa. Se ele disse que se esse povo se afastasse, ele ia enviar juízo como forma de correção, ele está fazendo agora. Aí você pode me dizer assim, mas aqui no livro de Ruth não mostra ele se afastando, porque não é o contexto é Juízes, pulando para Ruth. E foi exatamente isso que aconteceu aqui na época de Juízes. Em 2 textos vamos ver isso claramente. Como o povo estava longe de Deus, como o povo estava andando segundo os seus próprios caminhos. Esse é o contexto do livro de Ruth. Por isso Deus enviou a fome, a mão de Deus está agindo aqui, cumprindo as promessas do pacto. Vamos para o primeiro texto, Juízes capítulo 2, o contexto de Ruth, lembrem. Juízes capítulo de número 2, irmãos. Versículo 10. Ou melhor, em 3 textos nós vamos ver isso claramente. Juízes capítulo de número 2, versículo 10. Deixe só que os irmãos encontrarem, para nós estar fazendo a leitura juntos, tá bom? Deixa os irmãos encontrarem ali para nós lermos juntos. Juízes capítulo 2, versículo 10. Dez. 2:10. Vamos lá? Vamos ler? Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. 11. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos balins e deixaram o Senhor, Deus dos seus pais. Pronto, aqui nós entendemos agora a fome do livro de Ruth, porque anteriormente o povo fez o que era mal perante o Senhor. O Deus que tirou eles da onde? Do Egito, que libertou eles da escravidão. Eles deixaram o Senhor, não conheciam o Senhor, não andavam nos caminhos do Senhor, não conhecia a história do Senhor. Irmãos, olha que agravante, por favor. Aí você pode me dizer assim, mas o que é que aconteceu para chegar a esse ponto aqui? Como é que pode a geração que se levantou não conhecer a Deus? Porque quem é a geração antiga essa aqui? A geração de quem? Josué. A geração antes de Juízes é a geração de Josué, irmãos, que substituiu Moisés. Como é que esse povo não conhecia Deus e nem as obras de Deus? Só tem uma explicação para isso. A geração passada falhou em passar o bastão para quem estava vindo. Veja como isso é importante até para os nossos filhos. A geração que veio não conhecia o Senhor, porque aquela antiga que conhecia falhou em passar o bastão para a geração nova. Eles falhou no ensino, no transmitir a palavra, em lembrar a aliança, a lei, aqueles que estavam crescendo. Viu a importância disso? Aqui tem muito a ver com a criação dos nossos filhos, irmãos. Porque nós temos que passar o nosso bastão. E você tem que se preocupar com isso. Por isso que muitos filhos de crentes que estão na igreja há anos
não conhecem o Senhor. Não conhecem. Não conhecem a Deus. Não conhecem. Eu sei que nem todos é falha dos pais. Às vezes os pais tentaram, mas os filhos, infelizmente, mas isso é minoria, tá? Porque a Bíblia diz, ensina seu filho no caminho que deve andar, e quando ele crescer, ele não vai se desviar dos mandamentos. Certo? Mas nós acreditamos que tem sim situações que o pai possa vir ensinar. Eu acredito que Samuel ensinava, por mais que a Bíblia não diga, mas eu acredito que Samuel ensinava aos seus filhos. Imagina Samuel sendo juiz, sacerdote e profeta. Samuel, irmãos, é um dos maiores servos de Deus das Escrituras, mais fiel e íntegro. O homem tem, olha a função que ele exercia no Antigo Testamento: juiz, profeta e sacerdote. Parece que chega até um pouco perto de Cristo essa ideia aqui. A única diferença é que ele não era rei, certo? Cristo era rei, profeta e sacerdote. Agora, irmãos, Samuel ensinou seus filhos, mas a Bíblia diz que quando Samuel foi passar o bastão para seus filhos, que a congregação, Samuel, viu, que a congregação se colocou na frente da casa dele, e ele começou a dizer: diga Israel, se eu roubei o boi de alguém, se eu fui injusto com alguém, se eu julguei alguém mal. Aí todo mundo: jamais, Samuel, realmente você é um homem de Deus, nada temos a falar. Testificou, o homem era um homem de Deus. Mas aí ele disse: meus filhos estão aí. Aí a congregação disse: não, Samuel, seus filhos não andou conforme os seus caminhos. Que vergonha, eu acho que ela ficou, né? Imagina o rosto de Samuel ao ouvir isso. Eles não podem ser juízes. É nessa ocasião que eles pedem um rei. É nessa passagem. Não estando apto e capacitado para julgar Israel, os filhos de Samuel eram corruptos. Julgava mal. Infelizmente. Tá? Por incrível que pareça, eu não acredito que foi falha de Samuel, não. Posso estar errado, mas não acredito. O fato é, eles falharam. E aí Israel, vendo que os filhos de Samuel não eram como ele, diz a Bíblia, pediu um rei. E aí veio aquele rei bonzinho chamado Saul. Vamos lá, vamos para o outro texto aqui. Então lembrem disso. O povo falhou em passar o bastão. O povo de Israel falhou em passar o bastão para a geração que estava vindo. Por isso esses jovens cresceram sem conhecer a Deus, as histórias de Deus, e não podia dar em outra. Fizeram o que era mal diante de Deus. Juízes 21 agora, contexto de Ruth, vamos lá. Porque isso não posso me demorar muito aqui, porque senão a hora vai passar, não vou nem pregar o texto. Juízes 21. Isso aqui agora, esse aqui, irmãos, é para deixar mais claro como água para nós que o negócio estava feio mesmo. Repare, Juízes capítulo 21, versículo 25. Juízes capítulo 21, versículo 25. Vamos ler, igreja. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Estava bagunça, estava ou não estava? Estava bagunça. Esse é o contexto do livro de Ruth. E se você achar que isso aqui não pode piorar, pode. Juízes 17, pode piorar. Juízes 17. Se você dissesse assim: não, isso aqui não pode ficar pior, não, vai ficar pior. Juízes capítulo 17, versículo 1 e depois versículo 7. Vamos lá. Vamos lá. Vai lá. Juízes capítulo 17, versículo 1. Vamos lá? Está escrito assim: havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados,
por cuja causa deitava as maldições, e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. Então lhe disse a mãe, bendito do Senhor seja o meu filho. Assim restituiu os 1.100 ciclos de prata à sua mãe, que disse, de minha mão dedico este dinheiro ao Senhor para o meu filho. Agora, para fazer imagem de escultura, isso mesmo que você está lendo aí, uma fundição de sorte que agora eu te devolvo. Porém, ele restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou 200 ciclos de prata e os deu ao ourives, que fez deles uma imagem de escultura, uma de fundição, e a imagem esteve em casa de Mica. E assim este homem Mica veio a ter uma casa de deuses, fez uma estora sacerdotal e ídolos do lar, e consagrou um dos seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Naqueles dias não haveria rei em Israel, cada um fazia o que se achava mais reto. Você leu isso aqui, irmão? O cara pegou os deuses, colocou na sua casa e ele mesmo consagrou o filho a sacerdote. Você viu o nível que chegou Israel? Mas não para não, deu 7. Havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita, e se demorava. Esse homem partiu da cidade de Belém de Judá para ficar onde melhor lhe parecesse. Seguindo, pois, o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica. Perguntou-lhe Mica, de onde vens? Ele respondeu, sou levita de Belém de Judá, e vou ficar onde melhor me parecer. Então lhe disse Mica, fica comigo, e se me pôr pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 ciclos de prata. O vestuário e o sustento. O levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem. O moço lhe foi como um dos seus filhos. Consagrou Mica, o moço levita, que lhe passou a ser sacerdote. Ficou em casa de Mica. Então disse Mica, sei agora que o Senhor me fará bem, porquanto tem um levita por sacerdote. Ao nível que chegou o povo. Irmãos, isso aqui é para mostrar para nós o ponto que chegou o povo de Deus. A loucura que esse povo chegou, ao ponto de contratar, eu lhe pago, seja meu levita, para começar uma própria forma de culto ilegítimo. Ele criou o culto dele. Pegou o filho, você é sacerdote, colocou os deuses do lado, passou um levita, vem cá, mora aqui, eu vou pagar para você ficar aqui. Ele fez o próprio culto dele, ilegítimo, profano, mas fez. Ou seja, Israel se tornou sincretistas. Esse é o nome que temos aqui. Isso aqui que você está vendo se chama sincretismo religioso. Ou seja, o que é o sincretismo religioso? É envolver o pagão com o santo, o profano com o puro. Observe, ele botou o nome do Senhor e disse que ia ser abençoado. É tentar juntar Deus, o culto a Deus, com o culto aos ídolos. Ou seja, tentar unir essas coisas impossíveis de serem unificadas, que é o culto a Deus e o culto ao ídolo. Ele tentou fazer isso aqui. Foi exatamente o que esse homem fez aqui. Ele cometeu um sincretismo. Ele tentou ligar o culto a Deus com o culto aos ídolos. E teve a cara de pau de dizer ainda que agora Deus ia o abençoar. Esse era o nível que estava Israel. Porque agora ele tem um levita idólatra, que está na mente dele, representa Deus. E tinha as imagens dos ídolos. Ou seja, realmente era um tempo que cada um fazia o que achava mais reto, irmão. Esse é o contexto do livro de Ruth. Agora vamos ser sinceros. Será que o nosso tempo não está muito longe e muito diferente desse tempo aqui? Ou é muito parecido? Será que nós estamos vivendo um tempo muito parecido, né, irmãos, dentro das igrejas? Hein? Cada um fazendo o seu culto como acha ser mais reto. Hein? Um inventa uma coisa, um inventa outra. Um bota um padrão para atrair. Observe se nós não estamos vivendo e vendo as mesmas coisas. Por isso que eu digo, irmãos, um livro como esse, escondido, mas ele é atual.
A verdade que aqui se encontra é a verdade que estamos vivendo. Observe, eu não estou forçando o texto só para deixar a mensagem mais impactante. É a verdade que nós estamos vendo. A internet fala por si só. Nós estamos vendo cada um inventando tipo de culto, todo tipo de aberração. No nome de quem? De Deus. Sempre no final é no nome de Deus, no nome da bênção de Deus. Observe se não é, irmãos. Observe se não é. Então não estamos longe dessa realidade aqui. Nós estamos vivendo um tempo muito parecido, de pessoas, de ministros, de irmãos, que faz o que parece ser sábio aos seus próprios olhos. Será que dentro da igreja não está acontecendo isso? Pessoas que, desviando os olhos da verdade, faz aquilo que acha ser mais certo para ela mesma. Será que está longe da nossa realidade isso aqui mesmo? Pois é, irmãos, esse é o contexto, e muito atual, presente e real em nossos dias. Esse texto me lembra muitos que assim procede, age e caíram na fé. Muitos que assim procederam, fizeram o que acharam ser reto, caíram na fé. Agiram igualzinho ao povo de Juízes, caíram. Se afastaram de Deus, porque decidiram fazer o que achava ser mais reto aos próprios olhos. Veja, aquilo que nós estamos vendo acontecer hoje, já acontecia, irmãos, não é novo. Aquilo que você olha o irmão e você diz, não é possível, ele é sábio aos próprios olhos, ele não escuta. Eu digo a palavra, eu mostro, eu digo, Deus pensa de outra forma, irmão. Ele continua do mesmo jeito. Pois é, isso já acontecia, irmãos, não é novo. Já existia pessoas que diziam ser de Deus, agindo assim. Cedo ou tarde as consequências vêm. Pode ter certeza disso. Por isso a importância, irmãos, você que está aqui, que vai me ouvir, de ser crentes ativos, verdadeiros, obedientes, sinceros e praticantes da palavra de Deus. Por que eu digo isso? Porque está no pacto que esses serão abençoados. Esses serão abençoados. Esses serão visitados. Esses serão restaurados. Está no pacto. Aquele que ouve, é sincero, praticante, ativo, servo de Deus, só tem bênção para ele no pacto. Só tem bênção. Você, irmãos, eu posso lhe dizer que esse é o contexto profundo do livro de Ruth. E se eu fosse dar um conselho hoje, à luz desse texto, eu lhe daria: fuja da rebeldia. Fuja da desobediência. Fuja de fazer o que é reto, o que parece reto aos seus próprios olhos. Fuja. Sabe por quê? Porque Israel fez isso e não acabou bem, acabou mal. Fuja de fazer o que é reto aos seus próprios olhos e não é reto aos olhos de Deus, como esse povo aqui fez. Porque isso sempre vai trazer resultado para nós, como teve resultado para eles. Assim que nós viramos a página do livro de Juízes, como é que começa o livro de Ruth, irmãos? Com fome, com juízo, com crise. E aqui nós entendemos agora, porque já entendemos o pano de fundo. Agora nós sabemos por que está havendo fome, porque a mão de Deus pesou. Porque o povo estava fazendo tudo o que queria, conforme a sua vontade. Uns não conhecia Deus, outros faziam o que era mal perante os olhos do Senhor, outros não conheciam nem as obras de Deus. Meu Deus, isso aqui é que me admira mais. O livro diz que eles não conheciam as obras de Deus, e é poucas. São poucas obras de Deus, irmão? São muitas. Eles não conheciam as obras de Deus. E aí a Bíblia chega ao ponto do capítulo 17, que parece que é o ápice da corrupção do povo de Deus. Parece que aquilo que parecia não ficar pior, ficou mais ainda. É ver o secretismo de Mica e desse sacerdote ou levita idólatra, dizendo: fazer isso no nome do Senhor. Então veja, irmãos, como isso pode ficar agravante e cada vez mais pior. O resultado sempre é ruim.
Nesse caso, o que é que Deus fez? Nesse caso, Deus enviou fome como forma de juízo para Israel. E aqui nós entramos no segundo ponto, irmãos. Lembre, o primeiro ponto que nós falamos, um tempo de quê? De crise, né? Um tempo de crise. E qual é o segundo ponto? Quem está lembrado do segundo ponto? Isso é importante até para você que está anotando. O segundo ponto aqui é buscando refúgio longe de Deus. Uma vez que nós entendemos o contexto agora, vamos lá para Ruth. E vamos ver Elimeleque buscando refúgio longe de Deus, por causa da fome que veio a Israel. Vamos lá. Vamos pegar do começo para entender, irmãos. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém, nós já sabemos porque essa fome está acontecendo aqui, né? Os três textos de Juízes deixou claro para nós. É a mão de Deus cumprindo as promessas pactuais. Um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de quê? Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Ele foi buscar o quê? Por que ele está fugindo de Israel? Foi buscar refúgio. Ele foi buscar socorro. Ele foi buscar pão. Mas como é que eu estou na casa do pão e eu vou buscar pão em outro lugar? Ele já estava na casa do pão. Israel é chamada de casa do pão. Mas ele foi buscar pão em outro lugar. Buscando, olhe que o texto, olhe como a sincronização daqui está sendo fiel ao texto. Veja como ele está saindo da terra prometida para buscar refúgio em outra terra. O problema é a terra que ele foi buscar refúgio. De alguma forma, irmãos, Elimeleque fez o que era sábio aos seus próprios olhos. Se você pudesse dizer assim, rapaz, parece que passou a página, mas o povo continuou da mesma forma. Só fez virar a página, irmãos. Como assim? O que quer dizer com isso? O povo é o mesmo. O povo é o mesmo. E Elimeleque, ele está fazendo o que aqui? O que é sábio aos seus próprios olhos. Noemi, minha esposa, meus 2 filhos, está tendo fome aqui em Israel. Ele tinha 2 opções: confiar no Deus da providência, que tudo pode, que fez grandes milagres pelo seu povo, e ao invés de buscar refúgio em outra cidade, chamar Noemi e os filhos, não para fugir da terra prometida, mas para orar por Israel, orar pela providência. Eu nunca vi uma situação dessa, alguém que se colocou na brecha para orar de todo o coração e Deus não abençoar. Ele decidiu fazer diferente. Está tendo fome aqui? Eu quero saber do que Deus fez lá atrás. Se abriu o mar, se machado flutuou, se água jorrou da rocha, se maná caiu do céu. Vamos fugir daqui. E aí, ele fez o quê? O que era sábio aos seus próprios olhos. Qual foi a terra que ele foi? Ele confiou não no Senhor. Ele não confiou na providência de Deus. Elimeleque não confiou no cuidado de Deus. Então foi buscar refúgio longe de Deus, longe da terra prometida. Que nessa época, escute isso agora, como foi agravante que Elimeleque fez. Ele foi buscar refúgio longe de Deus e longe da terra prometida, que nessa época tem um significado imenso. Hoje não. Hoje a nossa terra prometida é a cidade celestial, a Jerusalém Santa. Nessa época tinha um significado imenso. A terra prometida em si tinha muita importância para o povo. Tinha uma ligação imensa com o povo. Porque era a terra prometida, você se lembra? Era a terra dos sonhos. Era a terra que o povo desejava. Era a terra que manava leite e mel. Era como, irmãos, só para vocês terem uma noção, a terra prometida do Antigo Testamento era uma tipificação do paraíso eterno. Só para você ter uma noção disso.
como essa terra era importante. Mesmo aqui, ela apontava para um sentido maior do que ela, para uma terra realmente maravilhosa, mas que não seria terrestre, mas celestial. Ou seja, ela tipificava um lugar celestial, imenso, maravilhoso. Então, olha o significado que tinha a terra. Então, alguém se desligar dessa terra, sair dessa terra por conta própria, alguém que conhece a história, alguém que conhece o contexto, que está vivendo, e o que significa essa terra, como ele decidir sair da terra, não era a melhor decisão a tomar. Não era. E o pior é sair, escute bem, já não era a melhor decisão a tomar sair da terra. E piorou para o lugar que ele foi. Ele saiu da casa do pão para ir para uma terra inimiga de Israel. Olha, às vezes, atitudes sem sabedoria, o que é que pode causar para nós. Ele sai de uma terra que mana leite e mel e vai para uma terra que é considerada inimiga de Israel, inimiga do povo de Deus. Uma terra que Deus disse que jamais, escute, a terra que ele foi, é uma terra que Deus disse que jamais queria os filhos de Israel e as filhas de Israel casando com os filhos e as filhas desse povo. O que é que Deus está dizendo aqui? Não se misture com esse povo. Deus falou literalmente: Israel, vocês vão casar entre vocês. Filho de Israel casa com a filha de Israel. Jamais um filho de Israel casa com a filha de Moabe. Essa união é abominável. Quando é que Elimeleque vai? Para Moabe. Ele vai para Moabe, terra que Deus disse para que os seus filhos não se casassem com as filhas das Moabitas. E vocês imaginam mais ou menos de quem saiu, irmãos, a nação dos Moabitas e também os filhos de Amon, os Moabitas. É de um homem muito conhecido de nós. Os Moabitas, irmãos, são descendentes de Ló, sobrinho de Abraão. E eles surgiram através do incesto de Ló. A relação de Ló com as suas duas filhas. E aí surgiu os filhos de Moabe e os amonitas. São descendentes de Ló. Ou seja, Elimeleque sai da terra santa para morar em uma terra idólatra. De novo, Elimeleque sai de uma terra santa para morar em uma terra idólatra. Até o momento, irmãos, Ruth não conhecia Deus. Interessante isso, né? Ruth, a tataravó de Davi, eu não sei se você sabia, é isso mesmo? Ruth é tataravó do grande rei Davi, uma moabita. Ela não conhecia o Senhor, ela era idólatra, assim como Orfa. E ele vai para lá. Ele vai para uma terra idólatra, sai da terra prometida e vai para uma terra idólatra, em uma terra inimiga. Ele vai buscar socorro e solução longe de Deus. Olha como o livro de Ruth nos ensina hoje. Como é bom fazer isso? Que lição, que livro espetacular. Quando eu estava lendo, eu pensando, meu Deus, esses livros pequenininhos de 4 páginas, escondidinho na Bíblia, tem tanto sentido para a sua igreja. Traz tanta vida, tanto ensinamento para nós, através de ações dos homens, histórias contadas para nós. Nós aprendemos que tem coisas que não devemos fazer, e foi o que Elimeleque fez. Ele partiu de uma terra santa para um lugar de idolatria, por sua conta própria. Foi buscar socorro e solução longe de Deus. E aqui já está um ensinamento solene para nós. Nunca faça isso, não vai dar certo. Veja o quanto alguns chorava e desejava ardentemente estar na terra. Olhe bem, enquanto tem alguns que estão nela e não está valorizando o lugar que está, tem alguns irmãos que choravam, desejavam ardentemente estar nessa terra, está desfrutando desse campo, pisando nela. Abra aí Salmo 136.
Deixe marcado aí para não dar trabalho quando você for voltar, irmãos. Salmos, deixa eu ver se é isso. Cento e 137, irmãos. Deixa eu dizer o Salmo 137. Deixa eu dizer o contexto aqui. O contexto aqui é os filhos de Israel do cativeiro babilônico. Olha como eles estão, querendo voltar. Olha como eles estão, os filhos de Israel no cativeiro babilônico. Enquanto alguns estão lá e estão saindo, tinha outros que, quando estavam em um cativeiro, queriam muito estar lá. Olha lá, as margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e fizeram o quê? Chorávamos. Lembrando de quê, irmão? Lembrando-nos de Sião. Onde é que fica Sião? Na terra prometida. Lembrando-nos de Sião, no salgueiro que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativo, os babilônicos, nos pediam canções. Vamos, Israel, vocês têm história de ser um povo que canta muito, cante para nós, que fôssemos alegres, o povo babilônico, dizendo, vamos, Israel, seja alegre, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. E eles responderam, como, porém, haveremos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se a minha língua ao paladar, se eu não lembrar de ti, se não preferi eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Você viu o desejo desses irmãos voltarem? Viu os babilônicos dizendo, bora Israel, cante os cânticos de Sião, vocês têm história de ser um povo feliz, tem muitos hinos e harpa. E eles dizendo, como vamos cantar? Nós não temos motivação para cantar, estamos aqui em uma terra estranha. E aqui também é pano de fundo para a mensagem que foi pregada aqui, não a nós, Senhor, não a nós, grandes coisas tem feito o Senhor por nós e é por isso que estamos alegres. É o pano de fundo aqui também, como eles se encontravam. Veja, enquanto alguns queria estar, desejava, chorava, porque queria estar na terra. O que é que Elimeleque está fazendo mesmo? Indo embora dela. Você percebe, irmãos? E aqui entramos no terceiro ponto. O distanciamento de Deus sempre tem o seu preço e suas consequências. Vamos lá? Volte para lá, para Ruth. Vamos pegar do 2 e aí vamos para o 3, né? E vamos ver a consequência e o seu preço do distanciamento de Deus. Vamos lá? Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi, os seus filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, vieram à terra de Moabe e ficaram ali. 3. A consequência e o preço. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Agora, 4. Os quais casaram com as mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e do seu. O texto falou por si só. Houve ou não houve consequência, irmãos? O texto falou por si só, irmãos. O distanciamento de Deus nos traz consequências. Agora pense comigo aqui, nós juntos, a congregação. Elimeleque imaginava isso? Será que ele imaginava que estava saindo da sua terra para morrer em uma terra idólatra estranha, irmãos? Se é para morrer, para morrer na onde? Quem pode me dizer aí? Na onde? Na terra prometida. O medo dele era morrer. Morreu. Percebe? Perceba?
O medo dele era morrer de fome. Está certo, Abimeleque. Morreu do mesmo jeito. Chegando na terra idólatra. Deus matou só ele? Não. E os 2 filhos. Irmãos, você sabe o peso disso para Noemi aqui. Eu fico imaginando a mente de Noemi. Primeiro, eu acho que passava na mente dela eu nunca devia ter aceitado vir para cá. Segundo, o pior erro que eu fiz na minha vida foi vir para cá. Porque se é para morrer, que o meu marido morresse na terra prometida. Mas nós viemos buscar refúgio aqui, e aqui acabou sendo a nossa miséria. Perceba, irmãos, o distanciamento de Deus sempre nos traz consequências. E é aqui que entra Ruth, não é? Você percebeu que até o momento nós não vimos o nome da personagem principal do livro, Ruth, sendo ela uma mulher moabita. Quando o texto diz que ficaram ali, é dando ênfase para nos mostrar que eles, saindo da terra prometida, com o objetivo de passar um bom tempo ali em Moabe. Foi o que o texto falou. 10 anos, é pouco tempo? Claro que não. Por isso o texto disse que eles ficaram ali. Mas como eu disse, é agora que nós vemos a personagem principal desse livro, Ruth, a moabita. Irmãos, de alguma forma parece que a mão de Deus está punindo Noemi, seu esposo e seus 2 filhos. Está evidente ou não está para nós isso aqui? Está claro ou não está? Seja sincero comigo. Está claro. De alguma forma, Deus está punindo Noemi, seu marido e seus 2 filhos. Mas uma coisa nós devemos lembrar, de uma forma ou de outra, se distanciar de Deus, de sua palavra e da comunhão da igreja, pode perceber, sempre acaba em morte. Vou repetir, respeitando a luz da história que o texto está nos contando. Elimeleque partiu do lugar de vida, da terra que mana leite e mel, mas está tendo fome. Deus ainda tem propósito com essa terra. Foi Deus que colocou o povo lá. Fique lá, clame a Deus, busque o refúgio de Deus. Não, ele fugiu para uma terra idólatra. Ele se afastou de Deus ou ele já estava longe de Deus? Ele já estava longe de Deus, irmãos, dentro da terra prometida. Porque se ele estivesse perto de Deus, dentro da terra prometida, jamais ele sairia de lá para habitar em uma terra idólatra. Perceba isso. Não é que Elimeleque se afastou de Deus quando saiu da terra prometida. Eu sei que temos muita ligação, ou eles tinham, com o lugar que pisava, mas muito mais espiritual. Ele não se afastou de Deus quando foi, ele já estava longe de Deus lá. E o resultado do seu distanciamento de Deus foi a consequência dele sair de lá para uma terra estranha. E vi um resultado que você acabou de ver. O que é que aprendemos aqui, igreja? Como aplicações finais para as nossas vidas. Aprendemos aqui que, de uma forma ou de outra, se distanciar de Deus, da sua palavra, da comunhão, da igreja, pode perceber, sempre acaba em morte, ainda que não seja física, mas espiritual. Mas espiritual. Pode perceber, você e eu conhecem pessoas que morreram espiritualmente, se afastou de Deus, da comunhão e da igreja. Eu vou lhe fazer uma pergunta aqui. Como é que essas pessoas estão hoje? Perceba como o texto é vívido, atual e pertinente para nós. Como é que essas pessoas estão? Que se afastou da terra prometida, que podemos dizer hoje ser a igreja do Deus vivo. Sempre acaba em morte, irmãos. Eu vou tirar a física, para não parecer que eu estou dizendo que quem se afastou de Deus vai morrer amanhã. Mas uma coisa é certa, ele vai morrer espiritualmente. Ele vai morrer. Vai acabar em morte. E aqui o texto nos relata de morte física, eu sei. Isso aqui deixa claro para nós, irmãos, que todo distanciamento da oração em Deus é muito prejudicial para a vida do cristão. Que todo distanciamento da meditação, a palavra de Deus, é prejudicial para a saúde espiritual do cristão. Perceba, todo distanciamento, a obediência à palavra de Deus, isso afetará a nossa vida espiritual
haverá consequências. O texto está deixando claro isso para nós. Se pode perceber, irmãos, quando alguém se afasta da palavra de Deus, e isso é, quando alguém se afasta de obedecer a palavra de Deus, perceba que as atitudes delas mudam. Observe isso. Alguém que está dentro da igreja, mas está afastado da palavra de Deus, pode perceber, não é um crente espiritual. Pode perceber, as atitudes são carnais. Quando fala é carnal, quando age é carnal. Perceba isso. Todo distanciamento da comunhão de Deus, da palavra de Deus, vai trazer morte espiritual para a sua vida. É a luz do texto, meus amados irmãos. Elimeleque pensou que ia encontrar vida, ia encontrar pão, mas ele saiu da casa do pão e acabou morrendo em um lugar de idolatria. Claro, o texto não diz nada que Elimeleque, e nem tampouco eu digo que Elimeleque foi para o inferno. Eu creio que ele foi salvo, apenas em desobedeceu a palavra e acabou sofrendo. A Bíblia não diz que Elimeleque chegou lá e idolatrou, nada disso. Então é forçar demais dizer que ele foi para o inferno. Contudo, houve consequências para a sua vida. Aonde ele pensou que ia encontrar vida, a igreja pode dizer o que ele encontrou? Morte. Morte. Todo distanciamento de Deus cristão, grave isso, gerará morte para o seu coração. Por favor, grave isso. Todo distanciamento da palavra de Deus vai ser prejudicial para você. Se você não perceber, alguém vai perceber que estiver do seu lado. Alguém vai perceber. Alguém vai perceber mediante as suas atitudes que elas não são espirituais. Por quê? Porque você se distanciou da palavra de Deus. Quem pode dizer amém? Amém. Se eu me distancio da prática, da obediência da palavra de Deus, eu pratico coisas que desagradam a Deus. Pode ter certeza disso. É um passo atrás. Por que Elimeleque praticou algo que desagradou a Deus? Porque ele já estava longe de Deus. Ele já estava longe de Deus. Se é um homem que está perto de Deus, você ia ver a história narrando outra história. E orou Elimeleque com fé, com Ruth, com Noemi, sua esposa, e seus filhos. E Deus interviu a situação. Era assim que ia estar o texto. Se esse homem estivesse perto de Deus, dentro da terra prometida, mas ele já estava longe, então ele tomou uma atitude errada. Assim é nossas vidas, perceba, irmãos. Se eu me distancio da prática da palavra de Deus, eu vou praticar coisas que desagradam a Deus. É fato isso. Uma coisa não pode acontecer sem a outra. Se uma acontecer, a outra acontece. Se eu me distanciar da prática, a obediência à palavra de Deus, a outra também vai acontecer. Eu vou começar a fazer coisas que vai desagradar a Deus. E desagradando a Deus, também vai desagradar aquele que estiver do meu lado e que quer o meu bem. E isso é dentro do casamento. Isso é dentro de um contexto geral, irmãos. Se eu me distanciar da palavra de Deus, o que é que acontece? Eu começo a ferir esposo, eu começo a ferir esposa, eu começo a ferir filho, eu começo a ferir irmãos, eu peco contra Deus, peco contra esposo, peca contra esposa, peca contra irmãos, porque eu me distanciei da palavra de Deus. Isso vai acontecer naturalmente, às vezes, nem a pessoa está percebendo que está assim. Mas quem está do lado percebe. Sim ou não? Quem está do lado olha assim e logo percebe. Tem alguma coisa errada com esse irmão aí. Você pode não falar, mas você percebe. Você percebe. Por quê, irmãos? Porque se eu me distanciar da obediência à palavra de Deus e decidir fazer o que é reto aos meus próprios olhos, eu vou sofrer consequências como Elimeleque sofreu, como Noemi sofreu. Bom, eu não sei se nos bastidores do texto Noemi chegou para Elimeleque e disse assim, não sei, talvez o texto narrasse, como narra uma interferência ou intervenção de Deus por intermédio da vida de Abigail. Eu não sei se nos bastidores Noemi disse, certeza Elimeleque que é a melhor atitude a tomar?
Você tem certeza que nós vamos para um lugar que represente idolatria e sair daqui da nossa terra? Possa ser que isso tenha acontecido, mas o texto não diz. Ou se ela aceitou de prontidão também, e faltou a confiança também em Noemi a Deus. O fato é, parece que eles agiram em concordância, sim ou não? Até aqui, o que o texto nos mostra é que parece que eles agiram em concordância. Eu não vi ninguém fazendo jogo duro aqui, não faça isso, e o texto dizendo, e insistiu o seu marido. Eu acho que se tivesse isso, acho que o texto ia contar. Certo? Mas aqui nós estamos vendo ser Elimelec, apesar que eu sei que a palavra do marido, nessa época, era absoluta. Mas nada podia que a mulher tentasse não passar pela palavra do seu marido, mas aconselhar. Isso nós vemos em muitas palavras. Nós vemos Sara fazendo com Abraão, e nem isso nós vemos aqui. Noemi tentando aconselhar Elimelec. Só vê ele dizendo vamos, e todo mundo indo. E depois a sua consequência. Então, irmãos, por favor, grave isso à luz do texto que o Senhor guardou para a sua igreja, para a edificação nossa hoje, na luz do seu Santo Espírito, que agora fala aos nossos corações. Todo esse distanciamento da prática da palavra de Deus será muito prejudicial para nós. Isso pode nos matar espiritualmente. Veja Elimelec, ele se afastou da terra santa, prometida, mas na verdade ele se afastou de Deus, ele estava longe de Deus. E ao chegar à terra que ele buscava refúgio, não foi o refúgio que ele encontrou. Infelizmente, foi a sua morte. Ou seja, ele se afastou de Deus, e assim muitas vezes somos nós. Estamos na igreja, mas longe de Deus. É verdade ou não é? Vamos ser sinceros aqui entre nós. Quantos? Essa é a verdade. Eu tenho que ser fiel ao texto. Eu tenho que trazer à luz ao que o texto pede para nós ouvir hoje, essa noite. Elimelec estava na terra prometida, mana, leite, mel, figo, a terra maravilhosa, mas estava longe de Deus. Olhando para esse texto, o que é que nós aprendemos? Quantas pessoas estamos assim, às vezes, dentro da igreja, mas longe de Deus, longe do amor ao nosso próximo, longe da comunhão verdadeira e sincera. Não é, irmãos? Longe da adoração verdadeira, longe da santidade verdadeira, longe de uma vida cristã piedosa, longe dentro da igreja, mas longe de Deus. Assim como estava Elimelec. Assim como Elimelec na terra prometida, mas longe do Deus da terra prometida. Irmãos, o que aconteceu com Noemi foi algo terrível. Ela ficou sem esposo, sem filhos, como o texto narrou para nós, desamparada. Você sabe o que é isso para uma mulher? Desamparada, sem amparo, sem socorro, sem refúgio. Agora observe uma coisa engraçada. Noemi saiu da terra prometida para buscar amparo, e chegou lá, ficou desamparada. Sabe por quê? Porque o nosso amparo, irmãos, está em quem? Em Deus. Ela já estava amparada e não percebia quando estava lá na terra prometida. Deus a amparava de alguma forma, ela precisava confiar em Deus, mas ela buscou amparo em outro lugar e ficou desamparada. Desamparada. De uma forma ou de outra, o povo de Deus voltará para a casa do pão. Ou melhor, de uma forma ou de outra, Noemi voltará para a casa do pão. E por fim, irmãos, falamos sobre o último ponto. Quando se fala do seu povo, Deus sempre envia o seu juízo como forma de correção, para que esse povo se volte para ele. Ruth capítulo 6, Ruth capítulo 1, irmãos, versículo 6, quer dizer, é sempre para que o seu povo se volte para ele. Vamos lá? Então, pode ler comigo a igreja? Vamos lá. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrará do seu povo, dando-lhe
o juízo de Deus é sempre para que o seu povo se volte para Ele. Que história linda, não é, irmãos? Que história maravilhosa dentro do livro de Ruth. E você viu o que ela ouviu? Ouviu dizer que Deus se lembrou do seu povo e que tinha o que lá? Pão. Ela saiu ou não saiu da casa do pão? Saiu. Foi buscar pão onde não tinha padeiro, irmãos, para abençoar ela. O padeiro de Israel estava lá na terra prometida. Era o próprio Deus. Ela foi buscar pão onde não tinha, irmãos, maná, alimento. E aí padeceu. E como última forma de aplicação, a igreja, como vocês viram, Deus fez tudo isso. Mas o seu povo, Ruth, Noemi, vamos continuar a história, tá? Noemi vai ser muito abençoada ainda, Ruth também, e vamos encontrar Cristo aqui. Como forma de aplicação, eu lembro aos irmãos que Noemi será abençoada, e ela será abençoada quando o quê? Quando voltou para onde? Para a casa do pão. Irmãos amados, você que está me ouvindo aqui, meu irmão, por favor, não é preciso levar, você vai receber uma palavra dessa, fiel ao texto, bíblica, santa. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz, quando o pregador é fiel ao texto, é o próprio Deus falando da sua congregação. Irmãos, você que está longe do Senhor de alguma forma, na ação, na atitude, na comunhão, no amor ao seu irmão da fé, no culto sincero, genuíno, nas práticas, na oração, na leitura. Se você está longe do Senhor, volte-se para Ele. Essa mensagem tem um rumo de lembrar você, se você continuar longe, as coisas não acabarão bem. Por favor, volte-se para Deus essa noite, assim como Noemi voltou para onde? Para a casa do pão, para que você seja abençoada, para que você seja alimentada, para que Deus visite você ricamente para a glória dEle. Só assim, irmãos, isso pode acontecer. E quando você estiver longe, endurecendo, fazendo o jogo duro, andando segundo o que acha ser mais reto, as coisas não vão fluir bem. Você vai prejudicar seu casamento, sua família, seus irmãos, sua igreja. Mas se você ouvir Deus essa noite e fazer como Noemi, voltar para Deus, voltar para o Senhor, voltar para a casa do pão, Deus mesmo estará com você. Foi assim que Noemi foi abençoada. Voltou para a terra que mana leite e mel, a terra da promessa. Isso ficou claro, que longe do Senhor. Ficou ou não ficou para nós? Quando foi que Noemi foi abençoada? Quando ela voltou para a terra, para a casa do pão, para a terra prometida. E o que isso nos ensina claramente? Longe do Senhor, longe da comunhão, longe da obediência da palavra, do amor sincero, recíproco, nós definharemos, irmãos. Aos poucos, precisamos estar ligados ao Senhor, se quisermos ter vida. E nesse sentido, essa mensagem nos liga agora a Cristo. E como sempre, uma mensagem ela só pode ter o sentido e o propósito final se ela acabar em Cristo. João capítulo 15, versículo 5. Nesse sentido, lembre, irmãos, sem a comunhão, longe do Senhor, longe da obediência à palavra, longe do amor sincero e recíproco, nós definharemos aos poucos. Precisamos estar ligados ao Senhor se quisermos ter vida. Falando sobre isso, eu acho que não tem um texto melhor do que João 15, 5. Eu acabo a mensagem aqui para a glória do nome de Deus, que se lembrou mais uma vez da sua congregação. João 15, 5. Vamos ler a igreja toda? Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Louvado seja Deus, só lhe deu glória. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor.